Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Hoje a gente vai, hoje a gente vai dar um preparo. Hoje é um preparo para a gente estudar Daniel capítulo 7, tá bom? E vai ser o mais sucinto possível aí, porque é uma preparação. A gente vai estudar alguns. Eu coloquei ali para vocês dar 5 nomes, né? Para a gente entender o que significa, porque tem tudo a ver com o estudo de amanhã, Daniel capítulo 7. Então, a gente sabe que a história, muitas coisas mudaram na história. Nem tudo hoje na religião é original, como foi no princípio. Então, a gente quer entender, porque a gente vai estudar essas palavras aqui, vamos lá para Daniel, Apocalipse, entender aqui algumas coisas. Inclusive, vamos ter uma participação especial aqui de um escritor americano chamado Dan Brown, né? Que escreveu aí 7 livros aí, e um deles é o Código da Vinci. A gente vai pegar algumas coisas que ele escreveu, se bem que algumas coisas que ele escreveu não é verdade, né? Mas aquilo, como o apóstolo Paulo fala assim, ó, examinai tudo e retende o que é bom. Então, o que é bom, a gente estuda, né? E a gente capta para o nosso crescimento espiritual, tá? Bom, estou à disposição. Se vocês quiserem fazer oração, ou quer comentar alguma coisa antes do estudo, vocês já sabem, viu? O Fábio está com a palavra aí, Fábio. Bom dia, bom dia. Tudo bem, meu irmão? Bom dia. Tudo Quem bem, que gostaria de pastor? fazer oração aí? Quem que sente no coração? Quer orar pra gente, Dona Marineide? Sua câmera? Sim, sim. Amém. Amado Deus e Pai, bendito seja teu nome, Senhor. Nessa hora, Pai, te somos grata, ou gratos, por termos acordado, Amém. por saber que tu, Senhor, cuidou de nós nessa noite. Porque tu, Senhor, está cuidando de nós nesse momento. A partir de agora por diante, vamos entrar nesse devocional. Amém. E sabemos, Pai, que tu vai agir em nossas vidas, Pai, abrindo o nosso intelecto para que possamos interpretar tudo, Senhor, que vai ser falado nesta manhã. Amém. Deus, que tu venha reparar os que hão de chegar também, Senhor da glória. Obrigada por tudo, pelo teu infinito amor, por tua misericórdia. Toma, Senhor Salles, nas tuas mãos, ungindo os lábios dele, meu Deus, e que essa sabedoria divina que tu deu para ele, Pai, seja contagiante em nossas vidas. E que venhamos, Pai, aprender de ti, porque tu, Senhor, tu diz que a preparação é do coração do homem, mas o falar é teu. Tu fala, Amém. Pai, na tua palavra que a gente planeja, mas quem maneja é tu, Senhor. Então, que tu venha, Senhor amado, agir nesta manhã, falando com cada um de nós, que esse devocional do outro lado da telinha venha falar com todos quanto vai assistir esse devocional. Em nome de Amém. Jesus, desde já, profetizo a bênção nesta manhã, em nome de Jesus, sobre cada um de nós, sabendo que a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ciro vai colocar na tela aí, né, Ciro? Ciro pode colocar já aí na tela. Dicionário História. Hoje nós vamos, pela graça do Senhor, examinar algumas palavras históricas, de alguns livros históricos, né? Não tem nenhum livro. O único livro religioso que a gente vai estudar aqui hoje é a Bíblia, viu? Então, eu quero apresentar a vocês aqui, ó. Tá vendo aí? Opa, beleza, Ciro, beleza. Né? Pedi Ok. para você, Ciro, Eu quero antes que apresentar a o vocês Thales o começar a livro. falar. Viu, Oi? Ciro? Pois não. Ali embaixo tem um botãozinho azul que é parar, mas se você clicar do lado tem um ocultar. Tô Isso. vendo. Clica nele aí pra gente. Aí, maravilha. Obrigado. Obrigado, Sara. Beleza? Obrigado, Ô, Ciro. ô, ô, Ciro, vocês estão me vendo? Porque eu estou vendo só a imagem, vocês estão me vendo aqui? Não. Tá pequenininho aqui, mas a gente consegue ver. Deixa eu Algumas apresentar a pessoas vocês falam. aqui, ó. Aqui está o livro de Dan Brown, Código da Vinci, né? Já me acompanha há muito tempo. Foram mais de 25 milhões de cópias vendidas. Então, tem muita coisa boa aqui que a gente pode aproveitar, ok? Então, o Ciro vai clicar aí e vamos começar a nossa batalha aqui nessa manhã. Pode clicar, Ciro, aí. Vamos ver aqui algumas palavras que eu passei para vocês ontem aqui. Aí eu fiz alguma investigação em alguns livros.
E, geralmente, quando eu vou para a classe bíblica, eu levava os livros, né, para poder pesquisar, só que tomava muito tempo. Eu falei, não, sabe uma coisa, eu vou pegar, bater a foto no dicionário e eu coloco no PowerPoint, fica melhor, porque a gente ganha mais tempo. Próximo slide, você pode passar? Pode ir clicando que vai aparecer as palavras aí, ó. Certo? Que é pagão, diadema, mês, arianismo, bárbaro e mitra. Certo? Então, são 5 palavras aí, a gente vai agora investigar no dicionário, como também investigar em alguns livros, o que significa isso aqui. Isso é muito importante para o estudo de amanhã, que é Daniel, capítulo 7, que fala sobre os 4 animais simbólicos e o chifre pequeno. Lembra que chifre, em profecia, é poder rei ou reino. E animal, não esqueçam, pegue a sua cola, deixa aí, porque animal em profecia é reinos. Ok? Próximo slide, Ciro, por favor. Então, vamos primeiro examinar o que significa a palavra pagão. Né? A gente ouviu desde pequeno falar que pagão, eu sei que vocês já ouviram também, né? Era uma criança que não era batizada. Não foi assim que a gente creu a vida toda? O que acontece? Às vezes, as gerações anteriores têm muitas coisas que não são verdade, são mitos, e que, infelizmente, isso é jogado na mídia, nas pessoas, e as pessoas, por não investigarem, elas passam a crer naquilo que ouvem, né? E não vão investigar. Sempre foi assim. Então, com o passar do tempo, a gente vai estudando, vai descobrindo que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, a gente cria que realmente o pagão era uma criança que não foi batizada. Agora, olha o que diz o dicionário, o que é um pagão. A religião pagã é chamada de politeísmo, né? Ou seja, idolatria. Aí embaixo tem assim, ó, disse dos povos antigos, politeístas, assim como de tudo que se refere ao politeísmo, ou tem caráter de tal. Aí tem aqui, ó, indivíduo politeísta, indivíduo que não foi batizado, correto? Isso aqui não é verdade, porque o que é paganismo? Paganismo vem de poli, que quer dizer muitos deuses. Então a gente entende que paganismo tem nada a ver com criança. Como é que a criança pode ser uma politeísta, uma pagã, se ela não sabe nem quem é Deus, uma criança pequena que nasce? Então, ela não pode ser pagã, né? Então, pagão são pessoas que adoram vários deuses, correto? Então, descartou essa possibilidade de ser uma criança que não foi batizada, correto? Então, aí, pagão quer dizer politeísta. Por exemplo, uma pessoa que ela faz muitas coisas, não tem só uma profissão, ela faz várias coisas, então é uma pessoa poli, ou seja, que faz muitas, chamado polivalente, né? Uma pessoa que faz muitas coisas, ok? Então, a primeira palavra é pagão. Pode passar, Ciro? Vamos lá. A segunda veio o diadema. Aí eu estava numa classe, botei diadema, a pessoa, é a cidade de São Paulo. Eu falei, não, não. Eu não, mas não é, né? Gente, olha, pode deixar o áudio aberto, vocês podem comentar também, não tem problema não, viu? Não deixa eu falando sozinho, não. Então, segundo o dicionário, o que é diadema? Diadema é coroa, resplendor ou halo, né? Aí vem a pergunta, quem é que usa, ou que usava e usa a coroa? Rei, não é? A monarquia. Então, essa palavra diadema, você vai encontrar, sabe onde? Se você quiser agora aí, vamos lá, para o último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 13, certo? Capítulo 13 de Apocalipse. Você vai encontrar a resposta aqui, olha só. Capítulo 13, o verso 1. O verso 1, 13, verso 1. Acharam? Amém, né? Fala sobre a besta que emerge do mar. Diz assim, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Lembra daquele animal lá que nós estudamos aqui, sobre besta, que é um reino, né? Então, eu vi emergir de um reino que tinha 10 chifres, ou seja, um reino maior, que tinha 10 chifres, são reinos menores. Né? E ele tinha 7 cabeças, que também são reinos, coloquei lá no último, né? Que também são reinos, e sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Então, você vê que o Apocalipse aqui confirma. Diademas é o quê?
são coroas. E quem usa a coroa? A monarquia. Hoje nós temos poucas, né? Na Europa, o rei da Espanha, o rei da Inglaterra, mas a maioria não é mais monarquia. Então, esses diademas têm tudo a ver com a profecia de Daniel, capítulo 7. Ok? Alguma pergunta? Até agora entenderam todo mundo aí? Ciro, pode passar a terceira? Vamos lá. Eu tenho agora mês. Por que eu coloquei mês? Lembra-se onde nós estudamos sobre a questão do mês, que tem 30 dias? Olha o que o dicionário diz aí. Ó. Cada uma das 12 divisões do ano. Correto? Grave isso aqui. Cada uma das 12 divisões do ano solar. Espaço de quantos dias? 30 dias. Né? Lunar. Tempo em que a Lua faz uma revolução completa em torno da Terra. Solar, o tempo em que o Sol gasta em percorrer cada um dos ciclos do zodíaco. Então, o que é mês? O mês é uma divisão de cada uma que tem quantos dias? 30 dias. Então, você vê, se você pegar o ano, segundo aqui o dicionário, e segundo a Bíblia, você vai encontrar não 365 dias. Você vai encontrar 360 dias. Então, uma prova de que os outros dias eles foram acrescentados no calendário que nós temos hoje. Mas, por que eu falo isso? Hoje nós temos que seguir porque está aí, mas, biblicamente, para fazer um cálculo que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, eu preciso ir pela Bíblia, eu preciso ir pela profecia bíblica, porque foi Deus que deu para nós, ok? Mês, já entendeu aí? Ok. Vamos lá, pode passar, Ciro. Próximo slide. Arianismo. Opa, arianismo, né? É uma doutrina religiosa de Ario contra o dogma da Trindade. Eu vou explicar mais isso aqui detalhadamente mais adiante, certo? Então, o que é o arianismo? É uma doutrina que surgiu no quarto século, depois de Cristo, na época do imperador Constantino. Esse homem era um presbítero da cidade de Alexandria, era um padre alexandrino, e ele começou a ensinar e a propagar os seus ensinos com relação à pessoa de Cristo. Ou seja, ele não aceitava que Jesus era divino como Deus. Era um semideus, um Deus menor, certo? E a sua doutrina ela se espalhou pelo Império Romano, que foi preciso o imperador Constantino convocar um concílio, 325, dia 20 de junho de 325, que durou 30 dias para saber quem realmente era Jesus. Se ele era divino ou se era humano. Ou se Jesus foi criado, né? Ou se Jesus sempre existiu. Lá adiante a gente vai explicar mais um pouquinho sobre essa questão do arianismo, certo? Por que o arianismo está aqui estudando isso aqui? Porque isso é muito importante e está embutido no livro do capítulo 7 de Daniel. A gente vai entender que o arianismo está ali presente em Daniel capítulo 7. Pode passar, Ciro, outro verso. Bom, eu tenho aqui, ó, a Escola Viva vai nos dar mais uma instrução. Esse livro é programa de pesquisa e apoio escolar. A gente foi pesquisando e encontrou alguma coisa, tá? Pode passar, Ciro. O outro slide, pode dar um toque aqui. Olha o que a Escola Viva fala com respeito a algumas doutrinas que começaram a entrar no cristianismo lá no terceiro, quarto século. Ele diz aqui, ó, a igreja recém-instituída foi agitada por disputas doutrinárias, frequentemente exacerbadas por rivalidades regionais, internas e externas ao império. As principais heresias, olha só, como eram chamados pelo Conselho da Igreja, apoiados pelas autoridades imperiais, era o arianismo. Olha só, isso aqui não é um livro religioso, é um livro histórico, que negava a divindade de Jesus, certo? E a posição monofisista que negava a natureza dual de Cristo. Isso aqui é importante. Então, isso aconteceu no quarto século da história, quando Ário propagou essa ideia de que Jesus não era Deus. E isso houve um reboliço muito grande naquela época. E foi preciso ter um concílio convocado pelo imperador Constantino para que se resolvesse essa questão, certo? Pode passar assim, mais um toque lá. Olha, eu tenho aqui em minha mão, que isso que traz está lá em cima. Eu tenho aqui em minha mão uma Bíblia
E essa Bíblia é de uma denominação que eu não vou falar o nome aqui. Por enquanto, não. Mas nessa Bíblia, algumas pessoas que herdaram do arianismo essa doutrina, né, que é uma doutrina herética, eles creem que Arius estava com razão. Olha, já que eu falei aqui, tem coisas que Deus jamais vai revelar ao ser humano. Jamais. Você quer ver aqui uma coisa? Por exemplo, a sua existência. Isso não é para a gente entender. A ressurreição é mistério. A encarnação de Cristo, o seu nascimento virginal, é mistério. Correto? A natureza dual de Jesus, 100% Deus, 100% homem, é um mistério. E isso não foi revelado a nós. Então, isso tem que ter um silêncio. Mas tem pessoas que querem investigar coisas que não é para investigar. Então, eu coloquei aqui, observe aqui, ó. Se dá para vocês lerem bem legível aí. No princípio era a palavra, está em João capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra, o que é que tem aí? Quem pode me responder aí? Era o quê? Deus. Hã? Um Deus. Um Deus. Você vê que há um parêntese aí. Isso é chamado variante. Toda vez que você encontra na Bíblia uma variante, essa variante, se você for procurar no dicionário, as pessoas que não creem ou acrescentam alguma coisa na Bíblia. Então, isso no original não existe. Por exemplo, um Deus com letra minúscula. Então, Minúscula. um é um artigo indefinido. Quando eu falo o Deus, eu me refiro ao Deus soberano, ao Criador do universo. Quando eu falo um Deus, eu estou me referindo a qualquer Deus. Deus. Correto? Então, você vê, essa variante foi acrescentada por alguém que simplesmente publicou essa Bíblia aí, que está no mercado há muito tempo. Então, quem publicou isso aqui não crê que Jesus é Deus, que é uma criatura, foi criada por Deus para salvar a humanidade, tá? Isso a gente vai lá para frente mais estudar. Isso aqui é muito importante, porque tem tudo a ver com o arianismo e com Daniel, capítulo 7. Outro toque, por favor. Vamos lá, aqui, ó. Bárbaro. Se você falar em bárbaro, sabe que é a pessoa que é violenta. Ela não é bárbaro, é a pessoa violenta. Mas o que é que o dicionário diz aqui? Ó? Bárbaro é sem civilização, rude, inculto, selvagem, cruel. Olha, indivíduo dos bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente. Correto? Isso aconteceu lá no V século. Essas tribos bárbaras já vinham minando o Império desde 310, começou a minar o Império, e lembra que eu falei ontem que a perna da estátua começou no ano 168 e foi até o ano 476 depois de Cristo. Foi exatamente no ano 476 que foi deposto o último imperador romano, que foi Rômulo Augusto, por essas tribos bárbaras, né? E vocês vão saber, lembra que eu falei que os pés da estátua são 10 dedos, e ali foi formada a Europa Ocidental através dessa divisão do Império Romano. Por isso que eu coloquei bárbaro aqui, vocês vão entender quem são esses bárbaros no estudo de amanhã. Tinham nomes bárbaros e hoje tem nomes que nós já conhecemos, né? Que é a Inglaterra, que é a França, que é a Alemanha, que é a Espanha. A gente vai entender amanhã quem são essas nações pelos quais Roma foi dividida em 10 partes, ok? Alguma pergunta até aqui? Está dando para entender? Beleza? Podemos continuar? Muito bem. Próximo slide, Ciro. Aqui, ó. Organizados em grandes tribos confederadas, tribos germânicas, sob o comando de reis eleitos, a maioria resistiu à dominação romana e invadiu o império durante a Guerra Civil. Roma, ela foi saqueada em 410 pelos visigodos, comandados por Alarico, e em 455 pelos vândalos. Eram bárbaros. O último imperador ocidental foi Rômulo Augusto, foi deposto no ano 476 pelo chefe germânico chamado Odóaco. Então, no ano 476, Roma imperial perde o poder e as 10 tribos bárbaras, ela invade o império e divide o império em 10 partes.
Olha que coisa interessante. Quem está dizendo que não é, a Bíblia não fala diretamente isso aqui, mas a história, ela relata porque a profecia é uma história antecipada. Deus, ele vê o futuro. Outro clique, Ciro. Adiante, vamos lá. Agora vamos entender o que é a mitra. A mitra, certo? A mitra nada mais é do que um barrete, hoje, que os bispos e arcebispos põem na cabeça em solenidade pontificais. Olha só, onde a gente está indo. O poder espiritual do Papa, a dignidade episcopal. Então, o que é a mitra? Em casos especiais, os bispos e arcebispos, eles usam em qualquer solenidade. Por exemplo, na escolha do Papa, né? Não vai escolher o Papa, né? Eles colocam essa mitra na cabeça. O que é a mitra tem a ver com Daniel, capítulo 7? O que a mitra tem a ver com o arianismo, com essas doutrinas que entraram no cristianismo? Muito importante isso aqui. Grave, isso é importante. Então, a mitra está presente em nossos dias até hoje. E ela não vai desaparecer até que Jesus volte. Algumas pessoas, infelizmente, são enganadas, né, sem ter esse conhecimento, e estão aí prestando culto à mitra sem saber. É por isso que nós pregamos o evangelho, ensinamos para vocês, para que as pessoas possam acordar sem saber, né? Sem saber o que estão fazendo, sem estar prestando culto. Outro toque, vamos lá, Ciro, vamos lá, ainda falando sobre, o que é que essa civilização fala sobre a questão da mitra. Vamos lá, é um livro antigo que eu tenho, outro toque, pode passar, Ciro, página 136 a 137 da civilização. Em suas inscrições afirma a supremacia Ahura Mazda sobre os demais deuses, letra minúscula, mas sobre os Arquemênidas posteriores, muitos deuses, desses deuses, foram oficialmente reconhecidos. Inclusive, Mitra, o deus Sol, cujo culto exerceu ampla influência no Império Romano durante o quê? Os 3 primeiros séculos era cristã. A Mitra não tinha na época de Jesus. Não tinha no 2º século. Ela veio entrar no 3º século. Como que ela entrou aqui? O que há de diferente nessa questão aqui? Aí Dambrau vai explicar para a gente. Mas antes de a gente ir para o próximo slide, volte a sua Bíblia aí, lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 4, vamos ver aqui do verso 15 até o verso 19, tá? Olha que coisa interessante. Deus é sábio, sabia o que ia acontecer e escreveu no seu livro para a nossa advertência. Capítulo 4 de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, do verso 15 até o verso 19, diz assim, ele ia advertindo o seu povo para não se contaminar com essas coisas. E ele sabia que o seu povo, o próprio povo dele, ia se contaminar. Ele diz aqui, guardais, pois, diligentemente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Para que não vos corrompais. Oi. 15, Deuteronômio 4, versículo 4, 15. do verso 15 ao 19. Achou? Tá. Ok. Achei. Verso 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há debaixo das águas da terra. Que peixe é esse aqui? A rainha dos mares. Quem é? Iemanjá. Deus já sabia que isso ia acontecer. Então ele faz a advertência do seu povo. Verso 19. Guarda-te, não levante os teus olhos para o céu e veja o quê? O sol, o sol e o a que lua. mais? E A as lua, estrelas, né? as As estrelas. estrelas, né? Horóscopo, né? Guiado pelas estrelas. E se incline perante eles e dê culto
aquelas coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Ok? Então, Deus sabia que a Mitra, o Deus Sol, ele ia entrar no cristianismo, como de fato entrou no quarto século e está até hoje no cristianismo. Agora, o que é a Mitra? E o que é o Deus Sol? Nós falamos que a Mitra é um barrete que usa, né, o arcebispo usa. Só que no Antigo Testamento também fala sobre a Mitra. Como um sacerdote fazia, ele ministrava ali aquele sacrifício de animais, Deus mandou que ele colocasse uma mitra na cabeça. Essa mitra não tinha ponta, porque essa mitra aqui que eu estou com vocês era uma mitra pontiaguda, igual as pirâmides do Egito. Ela é pontiaguda, dedicada ao Deus Sol. A mitra que Deus colocou na cabeça do sacerdote não tinha ponta, e tinha sido escrito, ó, santidade ao Senhor. Foi o que o diabo fez. O diabo inventou uma outra mitra pontiaguda que apontava para o sol e colocou no cristianismo. Importante isso aqui, né? Ciro, dá outro clique aí. Olha o que Dan Brown escreveu com respeito à Mitra. Olha só, eu peguei essa parte aqui do Código da Vinci e coloquei também nesse PowerPoint para poder entender. Então, vamos lá. O que ele fala sobre a Mitra aqui, ó. Pode dar outro clique, Ciro? Ó. Você sabe o que é sincretismo, né? O que é sincretismo? Sincretismo é você pegar o que uma religião ensina, o que a Bíblia ensina, o que a outra ensina, e fazer uma junção. Isso se chama sincretismo religioso. E isso aconteceu no quarto século. Constantino conseguiu fazer isso, jogou no mundo cristão, e os cristãos, sem perceberem, aceitaram. Vamos lá, olha o que ele fala aqui, ó. Dan Brown, ele escreveu. Os vestígios da religião pagã na simbologia cristã são inegáveis. Olha só. Os discos solares egípcios, lembra? Os santos não têm os discos solares? Isso foi copiado do Egito. Tornaram-se os halos dos santos católicos. Pictogramas de Ísis, ao cuidar do seu milagrosamente chamado filho Horus, tornaram-se o modelo das nossas modernas imagens da Virgem Maria com o menino Jesus no colo. E praticamente todos os elementos do ritual católico. Olha só o que ele fala aqui. Que ele fala, não sou eu, não é nenhum livro religioso. É um cara cético. E esse cara aqui, ele não crê em Jesus. Ele acha que Jesus foi um homem, veio à Terra, normalmente, influenciou muita gente, mas não passava disso. Tanto que ele falou uma aberração no seu livro aqui, que Jesus ele teve um caso com Maria Madalena e gerou filhos. Isso é uma aberração. Então, a gente pega o que é verdadeiro e a gente traz. Ele fala aqui, ó, a mitra, em vermelho, né? O altar, a doxologia e a comunhão, o ato de comer Deus, a hóstia, comer Deus, foram diretamente copiadas de religiões pagãs místicas anteriores. Então, a hóstia foi copiada dos pagãos. Veja que ela é redonda, é um círculo. Então, esse ritual, porque naquela época, lá no Egito, os egípcios criam que, comendo o seu Deus, eles se fortaleciam, né? Estavam mais fortes. Então, essa questão foi copiado do paganismo e entrou aonde? No cristianismo. E Jesus deixou a Santa Ceia como ritual para que nós pudéssemos relembrar, né? Trazer em memória a sua morte. Ali sim, que é o vinho, o suco da uva, e o pão sem fermento, que simboliza o seu corpo, né? E deveria todos beber o vinho e todos comer o pão, porque era o pacto da nova aliança. Correto? Ciro, pode dar outro clique aí, vamos lá. Escola Viva, olha o que a Escola Viva fala. Vamos lá, outro toque. Posso fazer um parênteses aqui? Pode sim. Pergunta? Qual que é a diferença da hóstia para a Santa Ceia que a gente toma na igreja Na Santa Ceia, observe uma coisa. Jesus falou o seguinte, olha, o meu corpo verdadeiramente é carne e o meu sangue é o quê? Verdadeiramente o quê? O meu corpo é o quê? E o meu sangue é verdadeiramente o quê? Correto? Ele falou isso aí, correto? Então, na Santa Ceia, o que acontece?
Ele mandou fazer o pão e o suco, o sangue, e o pão é o seu corpo. Ele falou que todos deviam participar, correto? Então, quando você come o pão, você precisa mastigar o pão. Ele não derrete na tua boca. Derrete? Não. Porque você está mastigando simbolicamente ali o corpo de Cristo, correto? Quando você toma o vinho, simbolicamente, o que você está fazendo? Tomando sangue de Cristo. O que é que ele ensinou? Como é teu nome, esqueci? James. James, James. Você já ouviu falar sobre transubstanciação? Não. Vou falar. Ok. Talvez alguns ouviram essa palavra e não sabem o que é. O que é transubstanciação? Segundo a igreja, quando eles pegam a hóstia, certo? E como a hóstia simboliza o corpo de Cristo, ele não pode ser mastigado. Se você observar, eu nunca tomei a hóstia, mas quem tomou sabe. Quando você coloca na língua, ele derrete. Ele Isso, derrete, porque não pode ser mastigado, correto? Muito bem. correto. O vinho, o que é transubstanciação? Ele passou a ensinar, isso é uma heresia, de que naquele momento em que o padre faz aquela ministração na missa, aquele vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? Literalmente vira sangue. E aquela hóstia vira o quê? O corpo de Jesus. Por isso que o corpo não pode ser mastigado. Jesus não ensinou isso, de forma alguma. Então, eles não usam pão, usa um material que derrete na boca, aquilo ali, certo? Então, em algum momento da história, eles cogitaram dar o vinho aos seus súditos, né? E você vê que eles falam assim, ó, bebam dele todos, porque este é o meu corpo que é dado por vocês. Então, não pode ser só uma pessoa que pode beber. Outra coisa, eles não dão vinho, sabe por quê? Eu lembro na história disso aqui, para que não corra o risco da pessoa derramar Deus no piso, que seria uma blasfêmia. Gente, isso é pura blasfêmia. Isso são heresias. Todos devem tomar o vinho, suco de uva, e todos devem comer o pão. Ele fez isso com todos os discípulos. Comam e bebam todos. Então, eu não sei se eu consegui explicar o que você queria entender, mas a hóstia ali simboliza também o corpo de Cristo, que vira literalmente no corpo dele. Por isso que ela não é mastigada. Correto? E aí, beleza? Podemos continuar? Vamos lá. Outro livro, Estado da Civilização, diz assim, ó. Pode passar, assim. Assim, eu não sei se é anterior, se não volta para ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Escola Viva. Aí, isso, filho, isso aí, ok. Volte aí, passe aí. Cristianismo. Dá um toque para ver, não. É antes depois da Escola Viva. Depois do Código da Vinci, depois desse aí, passa mais um. Anterior. Volta duas. Vá adiante, Escola Viva, pode passar. É para trás, Ciro. Tu tá voltando ou tá atrasando? Tá Estou avançando. adiantando. Está Voltar. adiantando, né? Vamos ver aqui, ó. Pega isso. Tu tá... Não, volta, pode voltar. Mais Volta, volta, pode Mais um. voltar. Mais um. Vá. Aí. Isso aí, é isso aí, ok? Isso aí. Deixa eu passar aqui para mim pegar aqui. Ok, cristianismo. As religiões inerentes a determinadas nações do Oriente Médio se tornaram internacionais nos primeiros 3 séculos do Império Romano. Você vê que D'Ambral fala foi 3 séculos, né? Chegando para o 4º século. Os cidadãos romanos adoravam Ísis, do Egito, Mitras, da Pérsia, Deméter, da Grécia, e a grande mãe Cibele, da Frígia. Então, isso era um costume que eles tinham, os romanos, de adorar deuses pagãos. Inclusive a Mitra, Constantino herdou da sua família, e a Mitra vem lá desde o passado, só que trocava o nome. Lá do Egito, eles adoravam o sol, a Assíria adorava o sol por outro nome, né? Babilônia adorava o sol também por outro nome, né? Os médios e os persas, eles tinham esse ritual que era adorar a Mitra.
E esse ritual, olha só, presta atenção que eu vou dizer aqui. Esse ritual era feito, sabe que dia? No primeiro dia da semana. Os persas faziam isso, eles adoravam esse deus Mitra nesse dia. E isso foi copiado pelos gregos, foi copiado pelos romanos e foi copiado pelo cristianismo, está até hoje em nossos dias. Mas um toque, Ciro, vamos para frente, vamos lá. Olha o que Dan Brown fala aqui, ó. Constantino julgava-se ser cristão. Que nada. Constantino foi pagão a vida inteira, batizado com leito de morte, quando já estava demasiado fraco para protestar. No tempo de Constantino, a religião oficial de Roma era o culto ao sol, ou o culto do sol invictus, que Constantino, e ele era o sumo sacerdote. Infelizmente, para ele, Roma estava passando por uma região, um turbilhão religioso que estava para apoderar de Roma, se dividir Roma no meio. Por que ele chamava Sol Invictus, Constantino? Porque o Sol nascia no Oriente, certo? E ele se punha no Ocidente. Quando era de manhã, o que acontecia? O Sol o quê? Ele voltava novamente. Era um Deus Sol. Por isso que ele colocou o nome de Sol Invictus. Outro toque, Ciro, vamos lá. Deixa eu adiantar. Olha o que diz Dan Brown aqui, ó. 3 séculos depois da crucificação de Jesus Cristo, seus seguidores, os discípulos, né, multiplicaram-se exponencialmente. Cresceu o evangelho. Você conhece a história do Pentecoste? 5.000 almas, 3.000 almas. No primeiro século, a igreja chegou a mais de 6 milhões de pessoas. Tanto que Paulo chegou a dizer lá em Colossenses 1:23 que o evangelho conseguiu alcançar todo mundo antigo naquela época. Está lá em Colossenses 1:23, que você lê para você ver lá. Então diz aqui, ó, 3 séculos depois que ele foi crucificado, a igreja cresceu assustadoramente. E isso começou a ameaçar o Império Romano. Como foi no Egito também, como a família de José foi para o Egito. Lá cresceu, aí morreu o amigo de Faraó, de José, que era Faraó, começou a escravizar o povo, porque se ia tomar conta do Egito. O que aconteceu aqui? O cristianismo do terceiro século estourou, desde o primeiro século até o terceiro, estourou, cresceu muito. Propagou o evangelho, o sangue desceu no Pentecoste, expandiu o evangelho. Com esse medo, o que aconteceu? Ó, diz aqui, ó, havia se multiplicado exponencialmente. Cristãos e pagãos começaram a guerrear-se entre si. E o conflito chegou a proporções tais que ameaçou dividir Roma onde? No meio. Olha só, isso é história, isso é profecia bíblica. Constantino decidiu precisar tomar atitude. O que ele fez? Quando ele ganhou a batalha na ponte, acho que é de Bilva, alguma coisa assim, ele ganhou uma batalha ali contra Diocleciano, que na época, no terceiro século, ele dominou, era o imperador romano, Diocleciano, Galério, Maximiano, né? Roma, às vezes, era dividida em algumas partes. Então, começou Diocleciano a perseguir o cristianismo e a matar os cristãos. A gente vai ver isso lá adiante, lá quando Jesus manda a carta à igreja de Esmirna, vocês vão ver quanto tempo durou essa perseguição de Diocleciano contra os cristãos. O que acontece? Em 325, ele resolveu unificar Roma sob uma única religião, o que? O cristianismo. Quando Constantino surgiu na história, a igreja está sendo perseguida pelo Império Romano. Foi o que ele fez. Ele observou uma coisa interessante. Vou só dar uma palhinha para vocês aqui. Ele observou que cada vez que os cristãos morriam, o sangue do cristão caía na terra e era o quê? Era semente. Quanto mais Diocleciano matava, era um imperador impiedoso. Quanto mais ele matava cristão, mais cristão aparecia. Olha que interessante, né? Quanto mais ele matava 100, mais aparecia 200. Matava 1.000, aparecia... Então não havia como controlar o crescimento do cristianismo, porque as pessoas estavam morrendo por Jesus. Por uma causa nobre. E eles sabiam disso. Dá outro clique aí, Ciro. Olha o que ele fez aqui. Ó. Constantino era um bom, o quê? Negociador. Percebeu que o cristianismo estava em ascensão, limitou-se a apoiar, né, no cavalo que estava vencendo. Aqui, Davi está escrito isso aqui. Até hoje, os historiadores ficaram maravilhados com a forma brilhante como converteu os que adoravam o sol em cristãos. Né? Ou seja, os que adoravam o sol
ele transformou em cristãos. Como que ele fez isso? Ele vai agora, assina o Edito de Milão. Edito de Milão, em 313. E ele para a perseguição. E com isso, ele transforma, ele dá o primeiro passo, transforma a religião oficial de Roma, que é no culto ao Deus Sol, no cristianismo. Por quê? Ele apostou num cavalo que estava o quê? Vencendo a batalha. Não adiantava matar cristão. Só que houve muita coisa ruim nisso aí. Muita heresia começou a entrar. O sincretismo entrou, o culto ao sol entrou no cristianismo, e está até hoje. Olha o que ele fala aqui, ó. Fundindo símbolos, datas e rituais pagãos com a crescente tradição cristã em ascensão, ele criou uma espécie de religião híbrida, que era bom para ambas as partes. Ou seja, ele começou ali com a sua estratégia militar, política, ele agradou os gregos e os troianos. Converteu cristãos para o paganismo e pagãos para o cristianismo. Ele fez o sincretismo, chamado uma religião híbrida. O que é uma religião híbrida? Uma religião que sai do seu estado natural. Então, houve muita modificação lá no terceiro século, muita gente não sabe disso. Veio, sutilmente, ele como bom político, e como todo bom político faz, promete, compra voto, não é isso que faz? Compra, e ele fez nada mais que isso. Deu carro de confiança às pessoas, isenção de impostos, né? E uma série de coisas, e o cristianismo simplesmente se derreteu e se entregou às heresias que Constantino começou, e isso aí, lá para adiante, a gente vai ver muito mais coisa, certo? Dá outro clique aí, Ciro. Ele ainda fala aqui ainda. Olha só o que ele fala aqui. Até o dia santo semanal do cristianismo foi roubado dos pagãos. Deixa eu perguntar a vocês aqui agora, vocês vão me responder. Eu vou ler novamente. Até o dia santo semanal do cristianismo foi roubado dos pagãos. Que dia é esse? Quem vai me responder agora? Pode chutar. Sábado? Pode falar. Que dia é esse que hoje foi roubado dos pagãos e está no cristianismo hoje? Eu vou acabar de É o concluir. sábado? Não, Domingo? não. Domingo Domingo é o Exatamente. primeiro dia da semana. era o dia que os persas comemoravam o quê? O mitraísmo, culto ao Deus Sol. Ele fala aqui, ó, até o dia santo semanal do cristianismo foi roubado dos pagãos. Você tem ideia? Aqui no Brasil, domingo é feriado. Correto? É o dia do Senhor. Foi roubado de quê? Do paganismo. Foi roubado. Aí ele fala aqui, ó, originalmente, Entendi, Salles. Ficou confuso aí. Como é que é? Qual foi o dia que quem roubou quem? ó, deixa eu pegar aqui novamente, vamos lá. Ó, aqui no Brasil, nos Estados Unidos não tem, não sei se o pessoal guarda domingo aí, eu não sei. Guarda não, eu não sei. Sim, só acho que O domingo é dia trabalha santo de aí também? segunda a sábado, né? E geralmente Domingo é folga feriado, é. o domingo. Ok, então você vê que. Então por que o domingo? O domingo é o dia do sol, correto? Então ele entrou no cristianismo como o dia do Senhor, certo? Isso foi roubado do paganismo. Por isso que ele fala aqui, ó, até o dia santo semanal do cristianismo foi roubado o quê? Dos pagãos, que era o culto que os persas prestavam ao sol. E isso entrou no cristianismo e virou o quê? O dia santo, o feriadão, onde o comércio praticamente todo é fechado, porque ele é o dia de descanso, o dia do Senhor. Isso foi roubado do paganismo, entrou no cristianismo, certo? Aí fala aqui, ó, o cristianismo, até o segundo século, honrava o sabá judeu, Do Senhor, ou o então, sábado. antes. Salles, Oi? tinha o dia do Senhor antes? Ou não? Sim, Era o sábado, o, o isso? dia, o dia do Sábado. Senhor sempre foi o sábado. Ah, Sempre foi o e sábado. aí do Independente domingo do por judeu causa ter do aceitado ou não Jesus como Messias, sincretismo. certo? Então, Ok. até o segundo século, antes dessas perseguições, né, ali, eles guardavam o sábado, que foi dado para o povo dele, o povo de Deus. Ele não foi dado só para o judeu, ele foi dado para o homem. Então, o próprio Cristo guardou esse dia
E, infelizmente, né, Constantino fez essa mudança, porque ele adorava o sol. Deixa eu acabar de ler aqui, ó. Então, o cristianismo honrava o sabá judeu no sábado, mas Constantino mudou de modo que a celebração coincidisse com o dia da veneração do sol aos pagãos. Aí ele fala aqui, ó, ainda hoje, a maior parte das pessoas que vão à missa no domingo ou na igreja, não importa, né, de manhã não sabem que estão ali para pagar tributo semanal ao Deus Sol. Por isso, ele diz aqui no Código da Vinci, não sei se vai estar na frente aqui, ó, que fala que, por isso, o domingo é chamado Sunday, dia do sol. Ele entrou no cristianismo, está até hoje. E quem trouxe isso para o cristianismo? O paganismo. E quem fortaleceu isso? A Igreja Católica Apostólica Romana. Infelizmente, o cristianismo, por não investigar, seguiu atrás. Isso vai ser um problema lá no futuro. Foi no passado, no começo da América do Norte, e vou explicar a vocês aqui, no começo né, os puritanos, quando vieram da América, da Europa para fundar a América, trouxeram na bagagem, isso aqui foi um problema muito sério. Pessoas morreram, foram torturadas por causa disso, porque não deixaram lá o costume, veio com eles e fundaram a América, que hoje é a maior nação do mundo. Ciro, outro clique aí, lá adiante. Ó. A Escola Viva. Diz aqui, ó. A história de Jesus, os evangelhos, sobre os primórdios da igreja, né? Essas escrituras foram escritas no final do século I e no começo do século II. Circulavam juntamente com cartas de Paulo até o século IV. Não havia se determinado um elenco oficial desses escritos. Com Constantino, que governou até 337, o cristianismo se tornou, de fato, a religião vigente do império, que não era para ser. Ele conseguiu, vai passar, Ciro, transformar a religião que era pagã em cristã. O que é que o cristianismo primitivo fala? Contra o toque? Olha só, isso aqui não é um livro de nenhuma denominação religiosa, é um livro histórico. O dia é o quê? Do sol. Segundo o calendário pagão. O que é paganismo, gente? Politeísmo, idolatria. E Tonaciá, em que calendário? Cristão. O dia do Senhor, ou o quê? O domingo. A besta fez isso. A gente já teria amanhã no capítulo 7. O chifre pequeno fez isso. Mudou a lei de Deus. Mudou os tempos. Lembra que eu falei para vocês que um tempo são 360 dias, 360 anos. 2 tempos são 720 dias, 720 anos, profeticamente. E 180 dias são metade de um tempo, são 180 dias, que são 180 anos. Se você somar, você vai encontrar os 42 meses, os 1.260 dias dessa supremacia que governou em uma data, que eu vou mostrar a vocês adiante, até a Revolução Francesa. Ok? Aqui, ó. Então, o dia do Senhor ou o domingo. Isso aqui é bíblico, é profético. A besta que subiu do mar fez essa transição, o chifre pequeno, e é cuidar e mudar os tempos e a lei. Abra aí a sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, verso 25, gente. Abra aí. Daniel 7, 25. A gente vai ler amanhã, né? 7, 25. Acharam? Ó. E ele falará Sim, pode ler. Contra quem? E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo. Sim. E irá consumir os santos do Altíssimo. E intentará mudar os tempos e leis. Sim. E eles serão dados em sua mão até um tempo. E o tempo e a divisão de tempo. Muito bem. E se você consegue ver o que tem em minha mão aqui, não sei se vai dar para ler, Ciro. Não sei se vai dar para ler. Aqui está falando sobre o chifre pequeno, que é o reino pequeno, que ia surgir na história, certo? E que esse chifre, apesar de ser pequeno, ele tinha olhos, tinha boca que falava com insolência. Ele ia dominar o mundo. E como dominou? E está dominando. Ele ia
falar palavras contra Deus, né? Tinha aparência de cristianismo, mas ia falar contra Deus. Ia perseguir o povo de Deus, como aconteceu na Idade Média, e ia matar os santos em nome de Deus. Ia mudar os tempos e a lei. Lembra que eu falei com vocês a semana, não sei se foi no primeiro estudo sobre a simbologia, que o dia não começa na meia-noite. Ele começa quando o sol se põe. Isso foi determinado por Deus. Isso não muda. Mesmo que os homens mudem o dia, eles não podem mudar isso aqui. Mesmo que as pessoas aceitem meia-noite, mas o dia só é contado quando o sol vai embora. Ali começa um outro dia. Tarde, escura e manhã. Primeiro dia. Tá entendendo? Então, eu fiz um gráfico aqui, ó. Eu coloquei aqui alguns cálculos para você ter ideia. O que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Tá dando para enxergar aí? Vê aí. Tá dando? Vou tirar o Dá para ver, slide. Ciro? Não, Dá não pra ver? aparece aqui. Não? Dá uma parada no slide aí, Ciro. Só um minutinho para a gente poder ver. Será que consegue ver aí? Não sei, Ciro. Vê aí. Parar o Peraí. compartilhamento, na verdade. Ou se clicar naquelas 3 pontinhas ali e selecionar marcar, aparece ele na tela toda, viu, Fábio? Quem É, quiser, deixa eu pode ver. fazer dessa forma também. Tem 3 pontinhos do lado direito, no canto superior direito. Se você clicar ali e escolher, por exemplo, marcar, a imagem do pastor Salles vai ficar grande, aí dá para enxergar. Oi? E aqui tá mostrando. Para vocês também? Deixa eu ver. Não deve ter problema, não. Eu vou falar aqui, vocês vão anotar e depois vocês vão fazer um cálculo aí. Certo? Quando a Bíblia usa assim, ó, um tempo, significa o quê? Aí, Um nego, ano. tá mostrando agora. Aqui, Está muito bem, mostrando muito bem. agora. Tá vendo aqui? Olha, quando ela fala aqui, ó, deixa eu botar aqui bem mais para cá, né? É para cá, deixa eu ver. Também. Bota no meio da tela. Deixa eu botar aqui, Mais perto de você, mais perto. para cá, né? Mais. Agora levanta. Aí. Levanta, vê aí. Dá para ver? Já Agora dá. sim. Beleza? Ok. Então, em cima tem aqui, ó, um tempo. Um tempo, vocês lembram, nós estudamos na Carta Velha Profética, um tempo é o quê? Um ano. Então, um ano, tem quantos dias? 360, biblicamente. Você leu aí no dicionário que são as 12 divisões, né? De 30 dias, cada 30 dias, né? Tempo que a Lua, isso aqui, fala essa questão aí que eu não entendo muito bem, não. Então, um ano é 360 dias para o cálculo profético, que significa cada dia um ano, 360 anos. 2 tempos são 2 anos. Está ali, Daniel 7:25. Um tempo, 2 tempos, 360 anos. Ou 720 anos. 720 dias, 720 anos. E metade de um tempo, que são 180 dias, ou seja, 180 anos. Se você multiplicar isso aqui, você vai encontrar no final 1.260 dias que você leu o Apocalipse semana, ou seja, foi anteontem ou ontem, não sei, 1.260 dias. Foi o tempo em que o chifre pequeno, pode voltar para a tela assim, o chifre pequeno dominou o mundo, né, na Idade Média, correto? Deixa eu acabar de ler aqui. Então, aqui, ó, a comunidade cristã reúne-se também para rezar em comum, especialmente no dia do sol. Nome romano, que será o quê? O domingo. De quê? Dos cristãos, ou dia do Senhor, o dia seguinte ao sábado judaico. Certo? Então, Santo Agostinho, lembra que a igreja tem a sua própria maneira para designar os dias da semana. Um dos pais da igreja que foi Santo Agostinho. Pode passar, Ciro? Estou já terminando, gente. As preferências pessoais de Constantino expressam-se cada vez mais claramente na vida pública. O domingo é transformado em feriado, né? Os meus símbolos cristãos, a cruz, o monograma de Cristo, aparecem nas moedas, né? Ou seja, um maravilhoso instrumento de Constantino. Pode passar? Ora, o imperador era um revolucionário. A antiga devoção do imperador pelo sol sobreviveu apenas na sua escolha do domingo, dia do sol. Olha só. E que dia? 25 de
dezembro como nascimento do sol, como festas cristãs. Então, o dia do sol era o domingo, é o domingo, como hoje, e o dia 25 de dezembro era o dia do nascimento do sol, era o dia que o mitraísmo, né, de oficial, que comemorava o nascimento do deus Mitra, e foi introduzido, Constantino colocou. E nós temos hoje o nascimento de Jesus nesse dia. Olha que contraste terrível, né? O Natal, né? Nem de longe podemos crer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, de forma nenhuma, né? Mas isso aí entrou no cristianismo. Eu não estou dizendo a você para você não comemorar o Natal, estou dizendo o que a história está dizendo, correto? Vamos lá. Toque, Ciro. Ok. Acabou. Gente, aí estão os detalhes que nós preparamos aqui para estudar a profecia de amanhã, Daniel capítulo 7. Tem tudo a ver. O mitraísmo, o arianismo, né, os diademas, o paganismo, mês. E amanhã a gente vai estudar capítulo 7 e tentar entender quem são esses 4 animais simbólicos. Né? Daniel, só dá só uma palhinha aqui. Daniel teve a visão e ele viu 4 animais simbólicos, são 4 reinos. Ele foi tendo a visão, olhando aquela visão. Aí, quando chegou no 4º animal, ele viu que o animal era diferente dos outros, que não tinha nenhuma aparência zoológica, que esse animal tinha grandes dentes de ferro, unhas de metal, o que encontrava pela frente, ele destruía. Lembra das pernas da estátua? Era de quê? De ferro, não é? Porque tudo quebra e esmiuça, correto? Então, esse animal, esse 4º animal, é as pernas de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor, né? O que chamou a atenção do profeta foi o seguinte, que nesse 4º animal, ele viu aparecer 10 chifres. Ou seja, a profecia agora vai ampliar o outro conhecimento dos 4 impérios. Ele viu 10 chifres. Que o profeta, lá que Nabucodonosor viu só 10 deles, não sabia o que era. Então, entre os 10 chifres, algo chamou a atenção dele. Apareceu um 11º chifre. Era pequeno. Tinha olhos e uma boca que falava com insolência contra Deus. Esse chifre, por ser pequeno, ter olhos, era mais inteligente que os outros. Sabe o que ele fez? Ele parecia mais robusto que os seus companheiros, apesar de ser pequeno. Ele arrancou 3 chifres. Esses 3 chifres iam impedir o crescimento do chifre pequeno. Por que os pés eram de ferro e de barro? Porque havia nações fortes e nações fracas. Olha a ligação que há de Daniel 2 e Daniel 7. Aí ele vê que esse chifre pequeno arranca 3, domina o mundo, passa a governar no mundo, tem um comando religioso em suas mãos, religioso, e persegue os santos do Altíssimo, o povo de Deus. E esse tempo ia durar 1.260 anos, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos, metade do tempo, que é a mesma coisa. E isso aí a gente vai saber amanhã. Por isso que o profeta diz assim, ó, ele ia cuidar e mudar os tempos e a lei de Deus, e ele fez. E muitos precisam saber disso. Perguntas e comentários. Ciro, de vez em quando, até naquela passagem lá em Apocalipse, do 260 dias, eu vi alguns irmãos lendo anos, outros lendo dias, tem uma mistura entre anos e dias. É porque, profeticamente, se você abrir lá o livro de Números 14:34, Deus transformou profeticamente cada dia num ano. Quando ele fala 1.260 dias, ele está falando 1.260 anos. Se você pegar 42 meses, que está em Apocalipse também, 42 meses, capítulo 13, se você multiplicar 42 por 30, você vai encontrar 1.260 dias, que é 1.260 anos. Você vai para Daniel 7:25, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, baseado por um ano, pelo calendário judaico, que Deus deu ao seu povo, dá 1.260 anos. Ou seja, quase 13 séculos de supremacia do chifre pequeno. E amanhã a gente vai saber quem é o chifre pequeno realmente. Eu sei que você está tendo uma noção quem é, mas vai só confirmar na Bíblia quem é o chifre pequeno, que tomou proporções assustadoras e matou em nome de Deus, confiscou os bens das pessoas em nome de Deus, e ela perseguiu, recebeu um golpe mortal, a Revolução Francesa, mas a chaga mortal, diz Apocalipse, que ia ser curada.
ia voltar novamente. E toda a terra ia se maravilhar seguindo a besta. Ok? Mais alguma pergunta? Aquelas perguntas que eu vou deixar para amanhã, então. Ah, então tá bom. Não quer partir o bolo. Ei, Lucas, não quer partir o bolo logo agora, não. Deixa um pedacinho para comer amanhã, né? Para Muito amanhã. bem. Muito bem. Mais alguém? Gente, deu para vocês compreender. É um pouco complexo, porque precisa entrar na história para entender isso aqui. Então, tem muita coisa que está encoberta que as pessoas não sabem. A gente só aprende quando a gente estuda. Quando o Espírito Santo vem, ilumina a nossa mente, a gente passa a compreender o caminho que Deus quer mostrar. Por quê? A profecia é uma luz. E sem a história, a gente não compreende ela. Escreva uma coisa, para me fechar aqui agora. Existem 4 formas de interpretação profética. 4 escolas chamadas, né? 4. Vou dizer a vocês quais são. O idealismo. Isso é o cristianismo que interpreta, certo? O idealismo. O futurismo. O preterismo e o historicismo. 4 escolas de interpretação profética. O que é que o idealismo ensina? O idealismo estuda o Apocalipse e entende que é só símbolos, mais nada. Não passa disso. Não consegue explicar. Essa é uma escola. A segunda, o futurismo. O que é o futurismo? Que está hoje na maioria das religiões. Ensina que as profecias do Apocalipse está sempre no futuro. O futuro nunca chega. Certo? Sempre no futuro. Nunca chega o futuro. Você tem ideia? Das profecias de Daniel e Apocalipse, 90% já se cumpriu. A gente vai estudar sobre isso aqui. Outro, escola, o preterismo. O que é o preterismo? Deixa eu ver, lá desde a época de Roma, dos pais da igreja, passam a ensinar que Daniel e Apocalipse já se cumpriram. Antes do terceiro, quarto século, com os imperadores, com Antíoco Epifânio, não sei se você ouviu falar sobre ele, lá no segundo século antes de Jesus, eles deram o nome do chifre pequeno Antíoco Epifânio. Isso já aconteceu, a gente vai estudar sobre isso no Daniel 8. Certo? E o historicismo é o método que nós devemos ter para entender a profecia. Vocês viram aqui. Foi o que nós fizemos. Usamos a história para comprovar o que aconteceu. Então, a Bíblia não tem data. A Bíblia, a profecia, ela não dá data, ela não dá, muitas vezes, nome aos bois. Por que não dá nome aos bois diretamente? Porque era simbólica. Por que Jesus falava por parábolas? Ele falava por parábolas para que as pessoas que não tivessem interesse no seu reino ouvissem e não entendessem. Olhassem e não enxergassem. Não é que ele não queria que ele fosse salvo, porque as pessoas, às vezes, querem indagar por curiosidade, mas tem pessoas que buscam para entender, compreender para a salvação. Você vê Daniel 12, verso 10, assim, ó, que os sábios iam entender, os ímpios não iam entender. Então, é por isso que a gente estuda a profecia baseado na história, porque tudo isso que nós estamos aqui já aconteceu e está acontecendo nos nossos dias. Então, sempre use o método historicista. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ainda tem alguém, hoje é 8h34, tem mais uns 6 minutos aí. Eu vou abrir o estabelecimento comercial aqui. Se não houver, a gente faz oração. Pode falar aí. Eu só sei dizer uma coisa. A Bíblia relata que a gente tem que conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Não é verdade? Essa é. Não Então, é? se a gente começa a querer aprender a verdade é que vem e nos liberta, na realidade, né? A verdade, às vezes ela dói, mas Deus sempre fere para salvar o ser humano. Sempre foi assim. Tem que ser dita, tem que ser dita. Tem coisas que, olha, tem coisas que vai de encontro àquilo que eu pensava, o que eu cria. Mas está aqui a verdade. Deus deu a nós, grave isso aqui, importante, eu sempre falo isso. Deus deu ao humano a liberdade de consciência, de escolha. Né? Verdade. Então, o que ele está fazendo aqui é estudando a Bíblia, estudando aquilo que Deus, né, a sua verdade, ela vai libertar. Então, a escolha, quem tem que escolher não é você, não é eu, é eu que escolho. Então, a gente estuda, eu falo para vocês, já tive várias classes aqui, desde mais de 30 anos que a gente ensina a Bíblia aí, muitas pessoas tomaram suas decisões, outras não.
foram seguir o caminho que queriam seguir. São meus amigos? São. Até hoje são meus amigos, um abraço, mas a escolha é dele, cada um. Então, liberdade de consciência, ninguém pode invadir. Deus deu ao ser humano essa escolha de você estudar, porque cada um vai ser julgado segundo o conhecimento que teve. E eu sou um deles, viu? Você é mais julgado pelo que eu ensino, pelo que eu aprendi. Deus vai me cobrar muito mais. E aí, podemos encerrar a coração? Olha, seu Mário, você quer fazer oração para a gente? Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, na tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de podermos estar aqui reunidos em teu nome, Senhor, para aprender de ti, Senhor. Sei, Pai, que o Senhor está nos revelando aquilo que está oculto ao nosso entendimento, através da tua palavra, Senhor. Amém. Abençoa-nos, ó Deus. E porque sabemos também, Senhor, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E nós estamos aprendendo, Senhor. E eu sei, Senhor, que amanhã isso será de grande valia para nós, Senhor. Amém. Então, Senhor, orienta-nos, ó Deus. Traz, Senhor, cada vez mais, discerne o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, a verdadeira, aquilo que vem do Senhor, Pai. E não sejamos confundidos, ó Deus. E cada um de nós possamos prosperar no Evangelho, Senhor. Para ajudar os nossos irmãos, ó Pai. Para prosseguir com o ID, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que participou desse devocional. Cuida deles, ó Pai. E que eles possam, Senhor, entender a Tua palavra, Senhor. Para poder transmitir a outros. Que elas não fiquem somente em nossa mente. Que possamos, ó Pai, ir adiante, Senhor, e que todos aqueles, os escolhidos, Pai, sejam entendidos por Ti, ó Pai. Amém. Eu abençoo este dia e abençoo todos, ó Pai, que estão participando e todos aqueles que ouvirem e entenderem, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos. E amanhã, pela graça do Senhor, que Ele nos conceda estar juntos novamente para estudar o capítulo 7 de Daniel. Se você quiser ler, Amém. pode ler, que é o dever de casa hoje, viu? Daniel, capítulo 7 todo. E amanhã a gente vai, pela graça do Senhor, Ele nos dê sabedoria, o Espírito Santo, para a gente poder esmiuçar, né, ali aqueles versos, abrir a nossa mente, o leque, para a gente poder compreender essas verdades maravilhosas. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amém. Obrigado. Um Até dia amanhã, maravilhoso para todos. Deus abençoe. Ótimo dia Amém. para todos. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.